Continuando a falar de transportes através da membrana, tem mais um tipo de transporte que são os transportes de massa. A gente usa esse termo massa porque agora a gente vai falar sobre moléculas muito grandes, substâncias muito grandes tentando entrar ou sair da célula, tentando atravessar a membrana. Essas substâncias elas são tão grandes que elas não conseguem passar pelo meio dos fosfolipídios para chegar do outro lado, elas não conseguem passar por dentro de uma proteína para serem transportadas do outro lado, porque elas são muito maiores do que essas estruturas, acabariam destruindo, rompendo, rasgando a membrana. Então, tem outros jeitos dessas supermoléculas, dessas macromoléculas, dessas estruturas bem grandes conseguirem entrar e sair de uma célula, que é o que a gente chama de transporte de massa, então. Também é um tipo de transporte onde há gasto de energia, então só acontece quando a célula quiser. Se ela quiser que ocorra essa entrada dessa macromolécula, né, dessa substância grande, isso acontece com gasto de energia. Se for para sair, também acontece, mas depende de um gasto de energia. Tem a entrada e a saída. Quando a gente pensa nas entradas, endocitose é o nome que a gente dá para essas entradas, a grande molécula vai entrar na célula. Tem duas maneiras disso acontecer, a fagocitose e a pinocitose. Visualmente, elas são bem diferentes, é preciso conseguir diferenciá-las com desenhos, por exemplo. Então, imagina aqui fagocitose primeiro, eu tenho uma célula, essa célula pode ser, por exemplo, uma ameba, que é um protozoário, pode ser, por exemplo, uma célula de defesa do nosso organismo. Quase todas as células de defesa do nosso organismo nos defendem dessa maneira. Estão lá transitando pelos nossos tecidos, por entre as nossas células, e de repente encontram algum invasor, uma bactéria. Como que essa célula de defesa vai tentar nos defender num primeiro momento, né? Nossa primeira linha de defesa. Ela vai tentar abraçar essa bactéria e puxá-la para dentro. Então, tem uma modificação na membrana da célula, né? Tem uma fluidez maior no citosol que faz com que justamente essa região que vai tentar englobar, que vai tentar abraçar essa partícula grande, essa substância grande, fica um pouco mais fluido, né? Fica um pouco mais molinho, e aí a membrana começa a envolver como se fosse um abraço mesmo. Então, abraça a substância e puxa ela para dentro da célula. Já que é uma grande molécula, normalmente depois de puxar para dentro da célula já ocorre o processo de digestão. Então, uma partícula sólida, por exemplo, se isso aqui é uma célula de defesa, pode ser uma bactéria, abraça essa bactéria com os prolongamentos de membrana e puxa para dentro, prendendo a bactéria dentro da célula para fazer a destruição dela ou a tentativa. Esses prolongamentos a gente chama de pseudópodes, então não são todas as células que conseguem realizar esse processo. Como alternativa a esse processo, existe então a pinocitose. Aí na pinocitose a gente tem aqui partículas um pouco mais diminutas, um pouco menores, então material mais particulado, mas ainda é muito grande para conseguir fazer transporte ativo ou passivo. Tem então esse material particulado, a célula não sabe gerar os pseudópodes para abraçar e puxar para dentro, então como é que ela pode fazer? Ela pode criar uma invaginação na sua membrana. Então é como se a membrana fosse um pouquinho para dentro da célula, desse uma pequena colabada, né? Fosse um pouquinho para dentro, criando uma armadilha, né? Então imagina que a invaginação é como uma armadilha e aos poucos essa invaginação ela vai fechando, fechando, fechando e prendendo, aprisionando essas partículas, essas substâncias diminutas. Quando prende, você tem então uma vesícula cheia dessas partículas, também provavelmente vai ocorrer o processo de digestão logo na sequência, para que a célula consiga absorver os carboidratos, proteína, nitrogênio, né, que vem das proteínas, e outras substâncias químicas que vêm dessas substâncias que foram então absorvidas dessa maneira. Essas são as entradas, possibilidades de endocitose, mas tem a possibilidade da saída de uma grande substância. De repente, a célula englobou, né, abraçou e puxou para dentro alguma substância que ela não sabe digerir, que ela não consegue utilizar para nada. Ela vai deixar dentro dela essa substância? Claro que não. Ela vai jogar para fora para desocupar espaço, né? Senão ali só vai atrapalhar. Essa saída a gente chama de exocitose, tem duas opções de saída também, eu fiz um desenho só para as duas, porque visualmente elas são bem parecidas, depois a gente diferencia um pouco melhor. Então imagina que a célula, dentro dela tem alguma substância que para ela não deve ficar aqui. Ou porque é inútil, e aí tem que jogar para fora mesmo para não atrapalhar,
ou porque é uma substância que vai ter uma ação fora dessa célula. Foi produzida pela célula, gastei energia para fazer, mas vai funcionar em outra parte do meu corpo. Então, essa substância é envolvida por uma vesícula, essa vesícula se aproxima da membrana, né? Se mistura com a membrana plasmática da célula e joga essa substância para fora. A vesícula se mistura com a membrana plasmática porque as membranas elas são muito parecidas, membrana de vesícula, membrana plasmática, então só de chegar perto ocorre a mistura e tudo que tem dentro dessa vesícula é jogado para fora. A gente vai falar secreção quando a gente vai pensando em alguma substância que é importante para a célula, que ela construiu essa substância de propósito, ela é bem importante, porém essa substância vai funcionar em outra parte do seu organismo, fora dessa célula. Então a célula vai realizar a secreção com o auxílio do complexo golgiense. Depois a gente vai ver direitinho como isso acontece. Agora, se é uma substância inútil, de repente entrou por fagocitose, mas não serve para nada, não consigo fazer nada com aquilo, aí a célula tem que jogar essa substância fora. Quando é um lixo, quando é algo inútil, quando é alguma coisa que tem que ser jogada fora, aí a gente usa o termo excreção. A gente vai ver essa excreção um pouquinho melhor, com um pouco mais de detalhe, quando a gente fala então de digestão intracelular, que muitas vezes ocorre esse processo de excreção, ou também chamado de plasmocitose associado. Então, nas próximas aulas, presta atenção no processo de secreção e no processo também de digestão intracelular. E nesse processo de digestão, aí você já tem entrada de grandes moléculas que serão digeridas e possíveis excretas que serão liberadas também. Presta atenção nessas próximas aulas.